Olá, sou Afonso Moraes, advogado digital e host do Falando de Fraude. Hoje estamos no episódio 74 e o tema é muito importante para a nossa vida financeira, nossa vida no dia a dia, de uma maneira geral. Fraude 4.0, a evolução dos golpes, o bilhete premiado até o uso de inteligência artificial pelos criminosos. Eu vou deixar aqui uma pergunta provocativa para o público, né? Uma pergunta bem provocativa. Você já caiu num golpe? Ou conhece alguém ou uma empresa que já caiu num golpe? Com certeza conhece. Hoje eu vou apresentar uma convidada aqui. Ela é uma convidada internacional. Viu? O Falando de Fraude está ficando bem importante. Estamos trazendo convidados internacionais. Ela mora no Panamá. E ela veio justamente para prestigiar para vocês, trazer insights maravilhosos para vocês. É a Bruna. Ela é mais conhecida na internet como a doutora Caindo no Golpe. Bruna, se apresenta, Bruna, que mais que eu possa falar, você pode falar muito melhor que eu sobre você, Bruna. Afonso, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje falando sobre esse assunto tão importante que são os golpes. Eu sou advogada especialista em golpes e tenho mais de 6 mil atendimentos, ou seja, falei com mais de 6 mil pessoas vítimas de golpes ao longo de todos esses anos. E vou continuar falando, viu, Afonso? Porque as fraudes só evoluem e a gente precisa acompanhar elas. É o que a gente estava falando aqui, né? Que infelizmente, o crime está partindo para outro patamar, o digital. Então, hoje em dia, os criminosos estão cada vez mais entrando em vários segmentos, né? Mas vamos falar do que a Bruna traz para nós. O seu projeto e escolha desse nome, como é que foi? Do projeto de ajudar as pessoas, trazer essa assistência e esse nome, doutora Caindo no Golpe. Basicamente, Afonso, eu no começo da carreira jurídica ali, eu fiquei um pouco desiludida com a área da advocacia como um todo, achei que não era para mim. E aí comecei a ver essas vítimas de golpes. E vi que não tinha nenhum advogado que sabia de fato resolver aquilo e fui criando um certo interesse. E aí, o que aconteceu? Quando eu me especializei na área, eu acabei fazendo uma campanha na internet e comecei a receber muitos clientes que tinham caído no golpe. E a frase que eu mais recebi era: doutora, caí no golpe. Doutora, caí no golpe. E aí chegou uma hora que eu falei: eu não aguento mais. Preciso fazer alguma coisa, preciso levar informação para as pessoas. E aí nasceu a minha marca, o Doutora Cai no Golpe. Você vê que o nosso mantra também é esse, né? A pergunta provocativa é essa. Se você ou as pessoas que relacionam com você não caíram no golpe, com certeza conhece alguém que já caiu no golpe, né? Exato. Mas foi bem colocado, foi muito bem colocado isso daí, porque realmente, né? O socorro das pessoas sempre assim, doutor, eu caí no golpe. Não é? É sempre essa mensagem. Aí chega uma hora e você fala: meu Deus, eu não aguento mais. Não, mas foi muito Preciso bom, fazer alguma muito bom. coisa. Bruna, antes da era digital, já tinham fraudes com bilhete premiado, cheque sem fundo. O que esses golpes antigos trazem em comum com os golpes atuais? Acredito que eles exploram a vulnerabilidade do ser humano, que é a vontade de ganhar um dinheiro fácil, né? Então, lá atrás, eles vinham com um bilhete premiado. Você quer comprar um bilhete premiado, que você vai ganhar aquele dinheiro rápido? O ser humano ali acaba sendo induzido por aquela oportunidade e acaba adquirindo. Hoje, os golpes têm essa mesma, vou dizer assim, que ideia por trás de um dinheiro rápido, só que, ao mesmo tempo, hoje eles utilizam da vulnerabilidade dos sistemas também, né? Então, eles têm informações privilegiadas que acabam que induzem aí as pessoas a caírem em golpes um pouquinho mais elaborados. Então, a primeira dica é assim, não considere, mano, não sei se a Bruna lembra, mas é uma lei de 70, a lei de Gerson, né? Que o brasileiro gosta muito de levar vantagem, né? Exato. Quando vê um iPhone anunciado na internet por R$1.000, ele já não vai ver se aquela oferta é real, se é um marketplace real, se ele já vai comprar e depois que ele caiu no golpe, né? Entrega um tijolo para ele. Então, a primeira dica é você controlar seus impulsos, né? E a sua ganância. E a sua ganância, que não existe almoço de graça. Uma outra frase para-choque de caminhão, né? Exatamente. Então, bom, a transição para o online, na sua visão na internet, mudou o manual dos golpistas? Além normal, do script normal, e além de toda a parafernália da internet, a quantidade que é maior de abrangência, o manual deles mudou? Acredito que mudou e muito, porque eles têm mais acesso a dados. Então, o manual deles antigamente era explorar única e exclusivamente a vontade da vantagem, né, do almoço de graça, e hoje eles exploram dados. Então, hoje, quando você tem uma rede social, você tem lá a foto da sua esposa, dos seus filhos. Então, para o golpista é muito mais fácil ele te abordar falando que está com a sua esposa
e com a sua filha, porque ele tem acesso a essa informação. Então, para mim, mudou demais o acesso à informação. Então, o manual dos golpistas também teve esse upgrade, né? Que é o acesso aos nossos dados. Então, é a segunda insight, né? Você se expõe bastante, e isso Exato. aí, quanto mais você se expõe, quem se expõe menos, tem menos risco, quem se expõe mais, tem mais risco de ter seus dados vazados, ter sua imagem vazada, ter a sua voz clonada. Nem Então, me é fale. isso, né? E também me parece que eles têm hoje uma engenharia social muito mais produtiva, né? Com certeza. Assertiva do que era antigamente. O golpista, ele às vezes não falava nem direito e tal. Então hoje, além de ele não falar direito ou não escrever direito, ainda tem a inteligência artificial que ela corrige, né? Exatamente. Vai ter Então o aí script do tem o golpe. script de novo, né? A gente sempre procura trazer aqui, Bruna, alguma coisa que dói, assim, que as pessoas se sensibilizam para elas ficarem acompanhando o programa até o final, né? Você tem algum case que você queira contar, além desse que me contou nos bastidores, que é um case importante isso daí, né? Um alerta do que está acontecendo, que você está, inclusive, um pouco revoltada, né? Exato. Olha, o mais importante é que todo mundo agora tem que ficar esperto com o número do gerente ligando. Você está habituado a receber o número do seu gerente te ligando para oferecer um produto bancário ou para falar alguma coisa da sua conta. E agora os golpistas estão utilizando, por meio da engenharia social, o número dos próprios gerentes para aplicar golpes nas pessoas. Bruno, eu quase fui vítima do desse daí, viu? Mentira. Quase eu fui vítima. Eu, com toda a minha experiência, quando Pois eu é. vi a ligação lá, eu até acreditei. Eu até acreditei porque apareceu lá Renato, Banco do Uhum. Brasil. Então, e aí, só que aí eu fiquei, caiu em 10 segundos essa surpresa, né? E aí não batia o que ele estava falando com a realidade, né? Que eu tinha feito em Guarulhos, eu estava em São Paulo, né? Estava chegando uma unidade do escritório para o outro. E ele falou que eu tinha no shopping de Guarulhos feito uma transação de valor X, né? Se eu confirmava. Aí eu dei corda para saber como é que era o golpe Sim. operando, né? E assim, muito perfeito. Eu que tenho call center, eu percebi que a pessoa tinha maturidade de ligação, de falar. A ligação caiu, ele ligou de volta, Sim. a mesma coisa, e você entendeu? Aí ele passou para a central deles lá para me cancelar. Me deu o endereço do meu escritório onde eu recebi o cartão. Falou: você Exato. vai cancelar o seu cartão e vai cancelar, você não aceitando a compra, e vai chegar outro cartão em 10 dias em tal endereço. Eu não falei nada, ele falou tudo, né? Exatamente. E o que eu vi no escritório foi um caso que esse falso gerente ele conseguiu contratar um empréstimo só com o fato dela passar o token. Hoje você vai contratar um empréstimo online, você tem que colocar facial, digitar a Sim. senha algumas vezes. Ela passou o token para ele uma vez e ele conseguiu contratar um empréstimo. Eles conseguem fazer umas coisas que a gente não É, sabe como, eles têm é uma gente de dentro, habilidade, né? né? Já nasce com essa parte do mal, veio usar essas habilidades para o bem, infelizmente, ele Exatamente. não consegue usar. O aprimoramento disso foi após a pandemia, que na pandemia todo mundo ficou digital, e aí as pessoas começaram a não querer usar mais a parte financeira e fazer as coisas presenciais, ir ao banco, etc. O que mudou após esse período aí? Como é que Olha, foi? eu costumo dizer que houve um grande boom, a revolução dos golpes aconteceu na pandemia. Porque o que acontece? Você ficou dentro de casa, eu fiquei dentro de casa. Você ficou dentro de casa. Só que quem ficou dentro de casa também? Os golpistas. E aí eles perceberam que eles não tinham como ganhar dinheiro na rua. Então eles tiveram que olhar como eles poderiam roubar as pessoas de dentro de casa. E aí eles foram vendo a oportunidade que eles tinham de roubar as pessoas apenas com um computador e um celular. Então, eu considero a pandemia um grande boom para os golpes. Porque os golpistas viram a oportunidade que eles iam ter de faturar mais e ter um índice muito menor de uma prisão, de um prejuízo na operação deles, porque eles têm grandes operações. Então, a pandemia foi realmente a evolução dos golpes e é por isso que a gente vê um aumento de crimes digitais e uma diminuição de crimes na rua. Saiu, inclusive, uma matéria, se eu não me engano, faz uns 3 meses, dizendo exatamente isso, que a criminalidade na rua diminuiu porque os golpes digitais aumentaram. Então, essa parte aí toda, né,
da tecnologia, né? Houve, além de todo mundo ficar em casa e os ladrões não terem que sair para roubar, né? Tem uma música, né? Um não sai para trabalhar, é mais ou menos assim, né? Mas houve também um acréscimo aí de tecnologia, né? O Sim, Pix também. surgiu em 2022, que o Pix é uma ferramenta muito boa, mas poderosa para fazer fraudes, né? Os bancos ficaram mais digitais também, começaram a fechar agências, né? Desculpe, agências, e aí começou a parte de cadastro a ficar mais vulnerável, né? Que eles estão começando a fazer as fichas cadastrais, a abertura de contas, em grande profusão, surgiram bancos digitais novos, né? E aí ficou mais fácil criar laranjas, então é o Exato. caminho certo. O Pix vai mudar, o Pix vai virar um instrumento muito mais seguro, né? Com rastreamento a partir de novembro das contas finais, todas as contas, né? Mas assim, aqui no Brasil é sempre assim, você cria primeiro a situação, depois resolve os problemas, É, né? eu ia Então a falar gente, isso. com o Pix, né? As modalidades que tem de Pix fraudulentas, né? Isso é uma facilidade. Agora há pouco tempo, vem a inteligência artificial para ajudar a ajudar os golpes, né? Conseguiram métodos de conseguir ultrapassar a biometria, né? A Exato. biometria não é a ideal, né? É aquela história que nós falamos agora mesmo. Veio a biometria e pensa que é salvador da pátria, mas É. você chega em qualquer prédio com uma máscara, você abre a portaria do Uhum. prédio, abre a cancela para entrar num condomínio horizontal. Então, não é a perfeita. A biometria perfeita já tem uma melhor, mas creio que ainda não vai ser definitiva, que é a biometria 5.0, que ela tem outras nuances de performance, de detecção, né? Mas ainda não é ideal. Um dia vai chegar ideal, mas só que eles estão sempre um passo na frente, Bruna. Então, um passo na sua frente, na minha, um passo da Exatamente. polícia, né? E várias coisas que não vieram junto, né? Na minha opinião. Por exemplo, não veio a educação digital. Nem um Para as pouco. pessoas mais de 60, para as crianças, né? O que você acha disso? Com relação a essa prevenção, né? Eu acho que a informação hoje é a melhor forma de prevenção contra os golpes. Exatamente. Então, a partir do momento em que a gente tem a ausência de uma educação digital dentro de escolas ou até em grandes veículos de comunicação, a gente abre porta para o crime. Não tem como. A informação é a nossa única aliada para evitar que as pessoas caem em golpe, porque a gente está sujeito. Você mesmo acabou de relatar que você passou por uma situação que você quase caiu num golpe. Isso que você trabalha com isso. Agora, imagina quem está em casa, recebe uma ligação do número do gerente, porque falou com o gerente ontem para contratar alguma coisa. E ele fala: ah, não, meu gerente mesmo me ligando. Ou que acaba recebendo um e-mail ali. Enfim, essa ausência de educação gera a vulnerabilidade, né? Exatamente, é o que você falou, a informação que a gente traz, vários podcasts traz, você traz, né? A informação é para você conhecer, porque é aquilo que a gente falou no começo. Se você conhece, você já tem uma prevenção. Você Exato. sabe que existe tipo de golpe no Pix, ou outro tipo de golpe do Boleto. boleto, ou do WhatsApp, etc. Então, você conhecendo isso, conhecendo como ele se opera, você já vai ter uma prevenção. Mas existe uma outra coisa, compartilhamento de informação. Sim. Não estão compartilhando, as empresas não estão compartilhando informação, as pessoas que trabalham com cibersegurança compartilham muito pouco, elas compartilham, mas pouco, só em eventos. A polícia não compartilha informações e não compartilha fazer uma operação conjunta com o empresário, né, seja de Falta um uma... PROCON dos golpes, né, Afonso? Exatamente, porque eu vivo chamando gente aqui da polícia, já veio o doutor Carlos Afonso, que era desse cyber, já veio o doutor Hélio Bressan, que também é delegado de polícia, mas eu já tive várias negativas. Tem alguns delegados, algumas pessoas que trabalham na polícia, eles têm que pedir para a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e ela nega todos os pedidos. Diz que o cara está ocupado, não pode vir, tem agenda. É um absurdo. Para Quer mim, dizer, a gente tem esse problema. é para trazer aqui, não como, Informação. não como é que eles operam, saber Não. qual a prevenção, como você tem que fazer, quais os números apresentados, o que nós estamos fazendo, a gente está fazendo esse trabalho, está diminuindo, é isso, né? Exato. E eu acho que a delegacia também acaba, às vezes, ficando sobrecarregada, né? Porque é golpe toda hora. Se talvez o sistema de segurança pública cogitasse uma delegacia voltada a golpes. Não, existe, São Paulo existe, o desse cyber, que foi É, bancado pela FENABRAN, sim. não Mas é faz... uma, né?
Não, elas são 3 É. delegacias, mas se você chegar lá e quiser fazer um BO, você não consegue fazer um advogado Sim. talvez consiga, porque eles só vão atrás dos crimes que afetam o sistema financeiro. Mas imagina se tivesse tudo interligado. Sim. Quanto a gente poderia prevenir, né? Eu conversei com uma pessoa que ela tem umas ideias muito boas, né? Eu achei fantásticas as ideias dela, mas não sei, no Brasil eu acho que tão boas ideias e baratas que os caras não vão querer, não vai dar voto, né? Sim. Que é fazer justamente esse compartilhamento de informações, Sim. fazer, por exemplo, criar uma espécie de uma monitoria digital, ou seja, em vez de criar delegacia, São Paulo tem 80 delegacias, para criar uma delegacia é um custo de Sim, criar, de verdade. manutenção, Faz mas você sentido. podia criar os agentes digitais, ou seja, Nossa. trabalhando na casa dele lá, Perfeito. monitorando como o TikTok, o Discord. Igual os golpistas trabalham. Exatamente, a mesma coisa que você tem que dar só um computador e um salário pro cara, e dar Sim. por produtividade. Não tem aqueles Borg Out, lá, mas esqueci o nome daqui, que você paga, são empresas que você contrata e só eles ficam tentando a vulnerabilidade e só pagam se conseguirem alguma coisa, entendeu? Nossa, que ideia E, ótima. e outra coisa, pegar os detetives particulares que têm habilitação possível, fazer parcerias com a polícia para eles agirem como assistente nas investigações para ajudar a polícia judiciária. Nossa, ia ser perfeito. E também se tivesse um canal de denúncia, de repente, por exemplo, para nós advogados, podemos denunciar ali números de telefone, Sim, então perfis. são várias coisas que tem que a gente tem que ajudar a polícia tem que deixar nós nos ajudarmos ela, né? Sim. Ela tem que deixar ser ajudada, né? É. E não adianta querer fazer só aquilo só cuidar de fazer prédio, pôr viatura, fazer a polícia ostensiva. A polícia ostensiva hoje tem que ser criada a polícia ostensiva digital. O que é a polícia ostensiva? É aquela que está prevenindo, é a polícia militar, fica na rua, né? Não deixar acontecer um furto. A outra apura só depois do furto, né? Sim. E o trabalho dessa é uma polícia digital ostensiva, ela vai ficar monitorando as redes sociais. Polícia digital. Como a gente já viu em filmes, tem vários filmes, Matrix, etc., que Sim. tinha. É mais ou menos. A realidade chegou agora. A realidade é agora. Tudo que nós vimos na ficção científica pode ser feito, tanto pelos criminosos quanto nós De forma de tentamos prevenção. coibir todos esses crimes aí. Eu estou muito preocupado com o futuro. Com relação ao trabalho, não, eu acho que você vai ter bastante trabalho aí, vai ter uma carreira muito boa nessa parte digital, mas assim. Mas eu quero mais que isso, quero poder ajudar. Por nossos filhos, né, para essa juventude que vem agora, né, Sim. vai ser um problema, porque, sabe, a ficção científica vai se tornar realidade. Mas você estava me contando lá, fala um pouco sobre o que você viu no TikTok. Eu também fiquei muito interessado que alertar isso aí para as pessoas não fazer isso aí, porque é crime. Apesar do TikTok estar lá, uma plataforma, não façam aquilo que está no TikTok lá, porque é crime, né? Gente, acabei de Não se mostrar uma evolui, coisa não aqui se evolui, nos bastidores. não se encante pelo que está oferecendo. Olha, eu não vou falar como chega lá para não incentivar, sim, tá? lógico, Porque, né, claro. Informação, né, ela pode ser poderosa. Mas no TikTok existem algumas hashtags que você coloca a céu aberto, que você tem acesso a laranjas, que você tem acesso como você aplica golpes. Laranja não é aquela que a gente chupa. Laranja são as pessoas que alugam o nome delas para fazer, receber dinheiro ilícito, pôr empresas no nome delas, né? São essas pessoas coisas. Fantasmas, quase, né? São pessoas que emprestam o CPF. Alguém que empresta o CPF e fala, faça o que você quiser com ele. Vende CPF, né? Exatamente. No TikTok agora é céu aberto. E não é que você precisa criar um novo perfil para o algoritmo achar aquilo, não. Você digita algumas hashtags e você tem acesso de como você aplica golpes, como você encontra pessoas para venderem o CPF. E assim, as redes sociais não fazem nada. Agora, vamos colocar lá um conteúdo sobre golpe para você ver se seu vídeo não é banido. Porque você usa uma palavra proibida. E o advogado que fala de golpe não pode. O algoritmo faz assim. Agora, você ensinar como aplica o golpe é tranquilo. A minha conta do Instagram foi banida, eu nunca coloquei nada lá. Eu tive um vídeo banido também. Não, mas a minha conta foi banida do TikTok como advogado, que eu usava a conta desde que existiu o TikTok, o WhatsApp foi banido simplesmente, sem aviso, sem nada. Eu não postei nada, não coloquei nenhuma palavra, nada. Devia ter aberto o processo. Doutor. Abri o processo, já ganhei, mas assim, o problema todo é a concretização das plataformas, elas são elefantes. Você só cutuca a alegação do WhatsApp. O WhatsApp,
na cara de pau, porque o representante no Brasil é o Facebook. É. Aí ele fala que não teria intimidade nem para pagar a multa que ele já me deve, nem para ligar. Só que você entrar no próprio WhatsApp, tem o AI, eu já entrei lá e perguntei para ele, como é que o WhatsApp faz para fazer o Business? Eu uso o Business, não era Business, né? Que foi banido, não era o Message. Como é que faz para vocês me enviar boleto, quem recebe, ele dá certinho. A Representa do Brasil é a Facebook, envia boleto, com certeza, faz contrato de publicidade para você usar o Business lá. Você paga por mês para usar Sim. várias coisas. E aí, aí é Brasil, né? Mas como é que pode ser contratar e receber? Eu perguntei, como é que paga imposto? Nós pagamos imposto pelo WhatsApp, pelo Facebook. Eu perguntei, né? Porque você está com uma empresa aberta, então, e é Óbvio. isso. Então, correu muito rápido o meu processo, né? Correu muito rápido, maravilhoso isso, foi maravilhoso. E assim, eles ficam esperneando esse contrato, infelizmente, colegas nossos, que já tem tudo pronto lá. As peças são iguaizinhas, né? Agora acabaram de fazer uma peça, uma impugnação, que vai ser a apelação. Falando sobre mérito, uma impugnação que já está saindo a penhora online na execução provisória, porque eu estou fazendo paralela já à execução provisória, porque eu sei que eles vão apelar também, mas é assim, e eu não tenho mais uma expectativa de ligar meu número anterior. E penso que estava fazendo bem para a sociedade. Né? Estava fazendo bem. Sim. Agora, os golpistas estão lá no TikTok, a céu aberto, sem contar o que às vezes eles rodam campanha para sites falsos, para ficarem bem colocados no Google e aplicarem o golpe. Eu vi esses dias um golpe do Enem, você viu o do Enem? Sim. Que as pessoas se inscreveram. Olha isso! Não, eles Gente, todos os golpes estão impulsionados, eles não sabem quem está anunciando lá, impulsionam e não tiram. Você acha que eles não sabem? Não, eles estão ganhando, monetizando lá os golpes, tanto o golpe de financeiro quanto os golpes para afetar as pessoas. Sim. No sentido de bullying, sentido de várias coisas, né? É muito problemático, né? Agora tem o artigo 31 do no Marco Civil, que ele diz que pode ser tirado na hora se a pessoa comunicar for uma violação. Porque o 19 você tem que ter a Código Judicial. Agora já mudou. Mas eu quero ver como vai ser na prática. Tem que ver a prática. É a mesma coisa que o meu caso. Eu ganhei a ação contra o Facebook, mas cadê a ligação no telefone? Eles nem ligar, eles ligam. E agora nem sei se eu quero eu quero que ele ligue, porque eu já estou com metade, depois foi em março, eu estou com metade dos contatos de um lado, metade do outro. Sim. Então não sei agora como é que eu vou fazer, passar de um para o outro, né? Então é complicada a coisa, né? Vamos falar do Pix, que a gente falou já que a ferramenta poderosa que vai mudar, mas o golpe do falso gerente, o sequestro relâmpagos digitais são hoje os mais recorrentes, que as vítimas relatam com frequência. Fala um pouco sobre como é que é esse golpe do falso gerente do Pix. O Pix agendado, o Pix devolvido, né? O Pix reverso. Pix reverso. O do falso gerente que a gente comentou agora há pouco, né? Essa ligação do número do gerente. E tem uma evolução do golpe do Pix, que eu chamo. Que basicamente você recebe um Pix na sua conta, normalmente alto. E aí você recebe uma ligação dizendo que uma pessoa te depositou esse Pix errado. Só que na verdade é um golpe. Por que é um golpe? Porque ele vai pedir para você devolver esse valor de Pix numa chave Pix indicada. Não diretamente pelo banco, porque se alguém te faz um Pix errado, você consegue devolver diretamente pelo banco ali. A maioria das pessoas não sabe, precisa dar essa dica. Mas as pessoas não sabem que ela pode devolver. Exato. Diretamente no aplicativo. No aplicativo. Você clica lá, você devolve. Fiz o Pix errado? Direto no aplicativo. Nesse golpe do Pix reverso, que é a evolução do Pix, o golpista te induz a fazer um Pix numa outra chave Pix. E aí, a hora que você faz, você acaba perdendo as duas quantias, porque ele vai contestar também o valor que ele fez para você. Ou seja, ele vai tirar do seu dinheiro e aquele dinheiro que você achou que era um milagre, ele vai pedir de volta também. Então, a gente tem esse problema hoje no Pix, exatamente o que você falou, né? O dinheiro cai muito rápido, é um ótimo meio de pagamento, só que ainda existem muitas vulnerabilidades. E do sequestro, infelizmente, hoje, se uma pessoa é sequestrada, o que tem acontecido bastante, principalmente em aplicativos de relacionamento, os golpistas têm induzido a pessoa a contratar empréstimos e fazer saques sequenciais aí via Pix para as contas aí dos laranjas, que a gente comentou agora há pouco, né? Que são as pessoas que emprestam CPF. E também a gente tem uma grande questão que eles estão preferindo que a vítima pague via Pix, porque daí vai cair mais rápido do que eventualmente ela saque aquele dinheiro, enfim, como era a moda antiga, né? Sim. Então, mas a dica que você dá aí
com relação ao caso de sequestro, é você ter aqueles controles de valores disponíveis, né? Exato. Tem- Não deixar todo o dinheiro em conta, né? E ter um limite ali de Pix. Você não precisa de um limite muito alto. Deixa um valor ali um pouquinho menor. Em relação a sequestro, né? O mais importante é se você for usar algum aplicativo de relacionamento, investiga bem quem é aquele perfil antes de você sair na rua. Deixa a sua localização ali com alguém que você conhece, porque infelizmente eles têm feito isso bastante. A melhor forma deles te sequestrarem é por meio desses aplicativos. Na rua, hoje em dia, é mais roubo de Isso celular, acontece né? mais com homens, né? E E tem que mulheres também, né? tomar cuidado com isso daí e pôr um limite para o Pix diário. Existe um Exato. Pix diário. Então você coloca 10 mil Pix diário, você já gastou 5, 6, então vai ser menos, um outro limite para a noite também. Você sabe você sabe que já ouviu algum caso que eles têm, os golpistas, no caso, quando vão utilizar o Pix, eles têm algum marketing para saber qual é os grupos que eles mandam, quando é idoso, quando é meia-idade, quando é criança. Você acha que eles fazem algum tipo de engenharia de marketing aí para Com poder fazer? certeza. É assim, ó, hoje, se você tem alguns certificados dentro do sistema financeiro, como por exemplo o CPA 20, você tem acesso a um banco de dados. E esse banco de dados fala exatamente quem você é, quem é o Afonso, o que ele faz, se ele é idoso, se ele não é. Então, com certeza, eles sabem exatamente para quem eles estão ligando, se aquela pessoa tem algum tipo de incapacidade ou não, se ela é um pouquinho mais vulnerável. É assim que eles acabam saindo tanto no lucro, né? Então, eu te perguntei isso porque a gente gravamos um episódio que a gente, quando fala em golpes digitais, aqui a gente fala em todos os segmentos, inclusive o segmento da proteção da criança e Sim, adolescente. acompanho Eu vocês. gravei um episódio que eu levei 6 adolescentes de 12 a 14 anos, né? E tava uma especialista, que ela tem o Instituto Tech Kids, né? Que é uma especialista em educação digital, etc., uma cyber. Tava uma outra cyber também que é especialista. A gente, em resumo, estava 9 dentro de uma sala. E as crianças começaram a conversar, os adolescentes começaram a conversar, contar as dores deles, como é que era na internet, as previsões que ele tinha. E um menino, eu fiquei sabendo na hora, o menino, ele contou que ele, uns 3 dias antes, ele quase caiu no golpe do Pix Reverso. E o fraudador falou com a linguagem dele: ô amigo, não sei o que lá, mano, passa aqui o dinheiro de volta. E o número do telefone era parecido com o dele, mudava só o número. Até isso eles fizeram. Nossa. Aí a mãe chegou na hora e falou: não, que isso? Não, mãe, ele é super amigo aqui, mas ele fez errado, coitado. Tu vai prejudicar o cara aqui, o mano aqui, pô. Vou devolver. Aí não devolveu, entendeu? Mas é que eles já estão. Porque essa molecada de 12, 14 anos, elas têm os cartõezinhos, né? Que você Sim. coloca dinheiro. Tem inclusive hoje banco para criança, para adolescente, né? Criança, adolescente, né? Não querem ser chamados de crianças mais, com 12 anos já. Então eles estão também aplicando isso aí, além dos jogos que eles jogam, né? Aquele jogo que pode usar o cartão e também pode ser fraudado. Então, é isso. Então, eles estão realmente fazendo tudo da maneira que o marketing indica. Você entendeu? Exatamente. É tudo pelo dinheiro, né? Por exemplo, quando eles vão fazer alguma coisa com relação a crédito consignado, eles sabem que a pessoa ela tem uma base, uns cadastros de INSS, sabe que é aposentada, né? Exato. Aí eles utilizam, por exemplo, a das empresas terceirizadas dos bancos para acessar, às vezes, o Isso, golpe do consignado. Então, às vezes, a isso. contratação do consignado foi legítima, a empresa não é culpada, só que é uma terceirizada, tem uma pessoa que está envolvida, enfim, é assim, É as que é vendem, né, a complexo. coisa, né? Inclusive, Afonso, até fazendo uma questão de vulnerabilidade, eu tenho recebido também muitos clientes de falso gerente que estão internados em hospital. Então, eu tenho vítimas que, assim, a pessoa foi internada na sexta e ela recebe uma ligação do falso gerente no sábado, vai saber como, né? E aí a pessoa tá ali vulnerável, no hospital, hospitalizada, acaba fazendo as transações e acaba perdendo tudo. E eu tenho uns 5 clientes assim. Ele fica pedindo dinheiro para você, tá precisando de um empréstimo, poder pagar conta. Exato, É o exato. golpe do empréstimo, então. É um golpe, é um falso gerente, É, mas que acaba sabendo que que a você pessoa tá no hospital. Meio, né, suspeito. Como ele sabe? Geolocalização, já é né? localização. Então, isso é muito. A mesma coisa que o golpe que está no restaurante, alguém aplicar um Sim, golpe, chega no restaurante, o golpe tem algum presente, alguma coisa, né? sim. Geolocalização, né? E o falso investimento também o falso investimento, o que os seus clientes têm
tido esse problema do falso investimento, com as pirâmides, cripto milagrosas, né? O que ele Exato. tem que você conta para nós dessas? Olha, sobre esse golpe especificamente, eu acho que tem uma frase que ela traduz bem essa questão, que é: a ganância e o desespero são as melhores amigas do golpe. Então, no golpe do falso investimento, a pessoa tá gananciosa ali. Ela quer ganhar mais do que o mercado diz que você pode ganhar. Se você quer ter uma lucratividade alta, vai numa corretora, né? Faz um investimento aí dentro de criptos, mas numa corretora. Não vai na internet e procura um investimento milagroso. E dos falsos investimentos, aí a mesma questão. A gente vê, inclusive, muitas celebridades caindo nesses golpes de falso investimento. A pessoa quer ter um retorno de 50% em 3 meses, números absurdos, num lugar, numa oferta da internet que não tem o mínimo de rastro. Não tem nada. Chega alguém, te oferece uma oportunidade, você não pesquisa e você deposita todo o seu dinheiro lá. Então, eu tenho muitos casos assim. Confesso que esses casos me deixavam muito indignada, porque os golpistas sabiam muito sobre as operações de crédito, de trade, etc. Só que eu comecei a pensar assim, gente, mas como será que eles sabem tanto, né? Primeiro ponto, eles sabem que o ser humano é ganancioso, então eles aproveitam dessa vulnerabilidade ali das pessoas. Mas o segundo ponto, que é muito importante, eu não sei se você acompanhou uma notícia, que foi descoberta uma fábrica de golpes lá em Mianmar, em que pessoas foram sequestradas no Brasil. Eu tenho um artigo sobre isso. Exato. E aí foram obrigadas a aplicar golpes lá. Sim. E aí isso explica... Vários brasileiros. Isso explica como essas pessoas de golpes de falso investimento acabam sendo levadas ao golpe, porque tem uma outra pessoa do outro lado da linha que está numa situação de sequestro, que entende de investimento e vai explorar dessa sua ganância e desse seu desespero para salvar a própria vida. E do outro lado tem o ser humano ganancioso que quer ter um retorno rápido. Então, sobre essa questão dos falsos investimentos, eu acho que é um campo, assim, nebuloso, que a gente poderia ficar horas falando. Aí a gente entra também na questão dos bancos, enfim, é um assunto complexo, mas acredito que não pode ser ganancioso. Nos Estados Unidos, o maior índice de golpes são golpes financeiros, né? Sim. Porque eles querem... O americano quer realmente fazer a vida muito rápido. O cara com 15 anos vai trabalhar na Disney ou em outra corporação, então ele começa a ganhar o dinheiro dele, quer investir, só que em vez de investir da maneira correta, né, ele quer, como os juros são muito baixos, né, então qualquer oferta, ele acaba sendo também ganancioso. Então a ganância é inerente do ser humano, não é só do Brasil, lá fora também tem ganância, né? Humano. É o ser humano, você assim, não existe uma coisa que não é possível pagar, não existe 10% ao mês, 50% como oferece por aí, entendeu? Então, é assim, eu sempre lembro de um golpe que foi justamente de uma ganância, de uma pessoa que não precisava, é uma mulher, uma alta empresária, oriental, com boa formação, e é um biotipo e uma genética normalmente, digamos assim, mais serena, né? Não tanto efusiva, e ela caiu num golpe do amor e que ela perdeu R$900 mil em criptomoedas nessa brincadeira de aplicar. Então, aplicou uma vez, veio, aí não foi aplicar mais, aí a neurolinguística maravilhosa do amante lá, virtual, dizendo vai ganhar mais, agora você entrou numa categoria especial, e levou tudo de uma maneira que ela, quando viu, e isso demorou mais ou menos, essa operação final, porque esse golpe chama golpe de engorda do porco, que normalmente esse não faz assim um dia, você vai manipulando com alguma técnica, né? A sedução, a pessoa estava carente, lógico, pegou o ponto fraco, o cara disse que era investidor, arrumou uma corretora falsa e foi lá. Aí chegou uma época que não deu, parou, voltou 3 meses depois. Quando voltou, acho que a saudade e tudo, aí o negócio foi muito rápido. Sim. A condução da neurolinguística, tipo, um mês, foi de novembro a dezembro, assim, já em um mês ela fez todas as aplicações, fez empréstimo para
tentar ganhar mais, fez empréstimo, você vê que absurdo, né? Além, não usou nem o próprio dinheiro, usou uma parte foi de empréstimo. Então, esse é um problema, é um tipo de golpe. Pode ter outros, né? Pode ter o golpe do clonagem do WhatsApp, em que a pessoa fica mandando mensagem no nome do outro, o cara aplica e depois que ele descobre que... Porque o cara Exato. vira e fala assim, por que você não me ligou, pô? Foi Exato. clonado meu WhatsApp. Então, não liga, não conversa, que é tudo muito rápido e ganhar, né? Rápido, instantâneo. Miojo, instantâneo. Exato. Não, e nessas horas você tem a sensação até que tem alguma árvore que dá dinheiro, a gente não sabe, porque a pessoa deposita tão rápido, né? Então rápido. tá sobrando. Então, assim, cuidado não faz mal a ninguém. Prevenção não faz mal a ninguém. Sempre que acontecer, como aconteceu comigo, quando ligou o gerente do meu banco, respira, olha, pensa, assim você vai ver que não é possível, né? Ele tá ligando para falar que uma compra, então, que é falsa. E a IA a favor dos criminosos que chegou aí, as deepfake, as vozes clonadas, hoje em 20 segundos você consegue clonar uma voz, os bots inteligentes. Qual o cenário mais perigoso que você já viu, que você viu um case aí, ou prevê a curto prazo que possa acontecer algo usando agora? Lembrando sempre, que eu sempre falo em todos os episódios, que a Google lançou uma inteligência artificial, o VO3, que ela é muito barata e muito perfeita, né? Ela custa em torno de $20, começa por aí, mas ela consegue manipular as imagens, as vozes, tem mais frame, né? Tipo como era a televisão, antigamente tinha 500 bits, 600 bits, hoje tem 1000 e poucos bits, então a qualidade fica mais difícil até de fazer uma perícia forense, né, nessas imagens, né? E só vai piorar, né, daqui pra Só vai frente. melhorar a qualidade para eles e piorar para nós. Melhorar pra nós. Mas olha, o caso mais chocante que eu já vi foi um escritório de advocacia que estava sofrendo o golpe do falso advogado. Nesse golpe, basicamente, os golpistas abordam pessoas que têm processos, se passando por escritório de advocacia. E aí, nesse escritório, a cliente recebeu essa mensagem, acreditou que, de fato, era o escritório, e principalmente por uma voz clonada. E você sabe qual é o pior? Esse escritório era o meu. Então, os golpistas clonaram a minha voz. Não sei se, de repente, um deles me abordou por WhatsApp, eu acabei respondendo, ou se eles usaram o meu Instagram, mas provavelmente para eles tanto faz, acho que foi pelo Instagram. E eles clonaram a minha voz de uma forma perfeita. A única coisa é que dava para identificar ali no final que tinha algo suspeito, por conta da forma que eles falaram. Questão de ofício, enfim, nomenclaturas ali que dava para uma pessoa identificar. Mas desses casos pessoais que eu vi de inteligência artificial, o pior foi esse que bateu na porta da minha casa, digamos assim. Que foi os golpistas clonarem a minha voz com IA e abordarem absolutamente todos os meus clientes falando do golpe do falso advogado. Eu só tive uma perda de uma cliente, né, que acabou caindo no golpe, mas foi realmente muito impactante ali. É muito perfeito, né? Difícil. Se antigamente as mensagens de WhatsApp a pessoa caiu no golpe, né? Aquela do sequestro, seu filho está sequestrado, sua filha, ou então do pedindo dinheiro porque o parente, né? Eu várias vezes meu filho pediu dinheiro para mim, entendeu? Sim. E era por mensagem. Agora tem uma imagem, tem uma voz, né? Uma voz. Então muito bem feita. é bem complicado. Você precisa seguir mais uma dica. Se acontecer esse tipo de coisa, você liga para o seu advogado. Exato, ou faz perguntas específicas. A Bruna tá cheia de clientes assim que caíram em golpe e a gente vê todo dia, né? Eu ainda não tive nenhuma tentativa no meu escritório, mas não sei por que às vezes também há umas falhas. Os fraudadores, os bandidos também falham, né? Eles não são perfeitos, né? Às vezes ele bate na casa errada, ele manda para a pessoa errada, mas como são tantos, né? Não causa prejuízo. Mas a minha esposa, que é advogada, ela já teve dois casos que foram relatados que usaram o nome dela. Sim. Nada a ver. Um caso, o cara ligou, era de Campinas, usou o nome dela, num precatório, ele não caiu, tinha alguém na família mais inteligente, bloqueou, ele ligou para saber como é que era, a gente explicou para ele e tal. Teve um outro que foi mais interessante, né? Mais totalmente fora de conexão. O cara entrou em contato comigo, né? Que usaram o nome dela no escritório tributário, aqueles que fazem recuperação de
de tributos, Sei. etc., né? Que tem bastante para receber, às vezes não tem tanto relacionamento com o cliente, né? Se o cara vai lá e paga no final é de sucesso, né? E usar o nome do advogado verdadeiro e usar o nome da minha esposa. Aí eu queria saber qual que era a relação, eu também queria saber qual que era a relação. Escritório longe, nem a proximidade, um lugar bem longe de São Paulo, nosso outro lugar, mas eles também não caíram no golpe, eles conseguiram detectar, entendeu? O advogado era verdadeiro, os processos eram verdadeiros. Sim. Mas a vítima, do cliente, não conseguiu virar vítima, né? Ela conseguiu, Menos então, mal, então. então você vê que está próximo todo mundo, né? Então, o que eu tô falando de conselho para os advogados é passar a instrução para os clientes dele, colocar um site, no site, colocar Sim. um banner e deixar bem claro que a comunicação tem que ser feita através de voz para o escritório, E né? comunicar ao cliente, né, É, quando faz o processo ali, comunicar para ele como funciona o golpe do falso advogado. A é. informação, de novo, é a melhor forma de prevenção. Então, você avisar o seu cliente como funciona esse golpe é a melhor forma do seu cliente acabar não caindo, né? Eu vou dar uma outra informação para os colegas advogados, porque a gente já aconteceu, isso é prática mesmo, sem cobrar nada, hein? Você, quando distribuir qualquer processo, principalmente processos que contenham dados, você não adianta pedir segredo de justiça, que raramente o juiz dá. Eu falo isso que eu atuo com processos que tem busca e apreensão de veículos, tem grande quantidade de dados, você é obrigado a juntar o contrato de financiamento, o contrato de cadastro, onde tem tudo. Normalmente os bancos, eles fazem um cadastro grande das partes, marido, etc. Até de vizinho e parente eles colocam, para na hora que o cara está devendo, você fazer um rastreamento para chegar na pessoa. Então, peça para colocar os documentos em segredo de justiça. Documentos Sim, aí eles não vão conseguir, porque sem os cadastros fica difícil, sem os dados fica mais difícil. A fraude exato. começa com tudo, com os dados, depois vai subindo, né? Falta de prevenção, exposição, mas os dados é tudo. Se você não se expor e não der dados, não fica dando CPF, quando não tem que dar CPF em qualquer transação de parquinho infantil, de estacionamento, né? Você tem que dar o CPF quando você tem uma relação, tem uma confiabilidade da loja, né? Mas não pode estar vendendo CPF na farmácia, não pode estar vendendo CPF no parquinho para ter desconto, entendeu? CPF é um documento que consegue rastrear o resto dos seus dados. Começa por aí, então você tome muito cuidado com isso, né? E qual que Exatamente. é o impacto psicológico nas vítimas? Culpa, né? Todo mundo se sente culpado. Acho que culpa e vergonha. E aí, eu tenho um propósito, além de trazer informação para as pessoas, que é fazer com que uma vítima de fraude se sinta melhor depois que ela sai de uma conversa comigo. Sabe por quê? Porque todo mundo já caiu no golpe. Então, por que alguns têm que se sentir mais culpados, outros menos culpados? Uns acham que merecem ter perdido aquele dinheiro, outros não. Então, o sentimento de culpa, ele é unânime. Mas todo mundo tem que entender que a gente está num sistema vulnerável. Então, não faz sentido você sentir culpa desse jeito. Não faz sentido. Todo mundo já caiu no golpe. Ou não caiu, vai cair. Vai cair. Não tem como. É uma A questão de gente vive tempo. uma epidemia de golpes. Exatamente. Exatamente. Eu fui uma vez num almoço de cibersegurança e perguntaram, ó, vão perguntar para você me responder uma única palavra o que acontece com os golpes digitais e as fraudes. Eu falei, uma pandemia. Exato, uma pandemia, Uma mas é uma pandemia. pandemia. E essa pandemia, no começo, ela começa pequena, depois ela vai aumentando, né? Como a gente, né? A gente começou na pandemia aqui com, né, poucos casos, depois Exato. fechou tudo, né? Então, exatamente, espero que não aconteça Mas e se esse fazer um fechamento de teste? todas as relações amorosas, financeiras e interpessoais, né? De uma maneira geral. Exato. Mas é só fazer um teste. No próximo jantar, senta numa mesa de 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, pergunta quantas caíram no golpe. Saber se Tem que ver quem vai assumir quem também, vai né? assumir, né? Porque todo mundo tem vergonha, né? Eu nunca consegui trazer nenhuma vítima no programa, né? Nunca consegui fazer um depoimento de uma vítima. Eu faço muita entrevista, né? E toda vez que eu faço a entrevista, já perdi várias entrevistas porque eles querem uma vítima também. Falam, como é que eu posso fazer com a Mas eu vítima? já caí no golpe, serviu? Hã? Serviu, eu já caí Não, no assim, golpe. quando tiver agora um golpe, eu vou chamar você de vítima. Eu tive um caso que eu passei o release para Globo, né? E a pessoa estava lá como é que chama? Não é Maceió.
Tava lá bom, tava lá no Nordeste, né? E um amigo meu que passou, eu conversei com ela e tal. E ela falou que ia gravar. Chegou na hora, não gravou. Não E gravou. eu não fiz a entrevista. É. Não fiz a Mas as entrevista. pessoas deveriam expor. Na sua opinião, qual a responsabilidade dos bancos com relação às falhas de prevenção, a falta de tecnologia, a vontade ou a pressão regulatória, que é o que é? Olha, eu acredito que os bancos têm a capacidade de melhorar a prevenção por meio de tecnologia e de uma forma bem simples, né? Eles monitorarem se tem movimentação muito alta na conta ali, o que não seria normal daquela conta. Então a pessoa, sei lá, movimentou 50 mil reais em um dia, sendo que ela movimenta 2 mil, tem alguma coisa suspeita acontecendo. Poderia ocorrer aí um certo bloqueio, digamos assim, por meio da tecnologia. Só que, conversando com um pessoal, Afonso, eu descobri que os bancos não querem atrapalhar a experiência do cliente dentro do aplicativo. E é por isso que eles acabam não implementando esse sistema, digamos assim, de prevenção de movimentação suspeita. Então, vou dizer que, na minha opinião, ainda é uma grande névoa, não consegui ainda identificar se é de fato a jornada do cliente que eles não querem prejudicar, se é a nossa experiência no aplicativo, se é falta de tecnologia ou se eles estão gostando de ganhar dinheiro assim. Acho que as duas coisas, né? Eles não querem realmente, o setor de marketing não quer atrapalhar a jornada do Sim, cliente, né? Tem gente que trabalha, já teve aqui, eu acho que o penúltimo episódio, né? Teve aqui, ele trabalhava justamente com isso, ele trabalhava na prevenção e estava sempre em conflito com o marketing, porque o que dava para a prevenção deixava a jornada do cliente meio, né, não tão boa, né, mais um sim. caminho mais complicado. Então, se tirar alguma, por exemplo, você eh, fazer uma demora Num Pix, por exemplo, não, né? numa liberação de um financiamento, de algum cartão, então, do cadastro, né? Se abrir uma conta e pedir alguma prova real da residência, né? E o cliente vai para outro banco que não faça isso. Então, há esse conflito, Sim, esse problema, mas o banco, como está ganhando, ainda não está sentindo as dores, né? A hora exatamente. que o cliente começarem, né? Ter um banco que faça isso, mas com uma boa experiência, e os outros não façam, ele vai partir para aquele, né? Porque a experiência dele tem que ser com segurança, não adianta ser Eu uma ia falar isso. experiência, liberar tudo, né? Exatamente. Liberar tudo. E é melhor ter segurança. Na verdade, segurança faz parte da É, experiência, né? porque não pode esquecer que ele ia até o banco antigamente, andava, pegava o carro, ficava na fila, né? Então agora E ele a gente tem. está vendo vazamento de dados de bancos também. A gente está vendo Então, roubo de bancos. sim, Então, de hackers. sim. Então, se eles roubam as próprias centrais do banco, o que será para eles roubarem os próprios clientes? Para prevenção, que 3 dicas você pode dar aí para o pessoal? A primeira que a gente conversou aqui, né? Cuidado com essas ligações em senso de urgência. Aí você precisa fazer um Pix agora. Aí a sua conta tá bloqueada. Cuidado. Fica atento, respira, como o Afonso falou aqui. Respira antes de sair fazendo Pix. Gente, até o sal parece açúcar. Então, se o Sim. número do banco tá te ligando, não é o número do banco. Se aparenta ser a sua mãe, o seu marido, a sua filha, respira, calma. Liga para aquela pessoa antes de você sair por aí fazendo transação. E a última questão é para você tomar muito cuidado com os melhores amigos do golpe, que é a ganância, o desespero e a falta de atenção. Então, as dicas que eu posso dar são essas. Cuidado com senso de urgência, fica atento com as aparências e fica longe dos melhores amigos do golpe. Os golpes, ele evoluem, mas a prevenção também pode evoluir, né? Ela deve Então, né, evoluir. é aquela história de estar um passo na frente, a gente faz o contrário, inverter isso, né? A gente ter um passo na frente, né? Eh, Fala um pouco mais sobre o seu trabalho, o que você faz, seu trabalho, fala onde você pode encontrar suas redes sociais. Claro. Bom, eu trabalho no Brasil inteiro, né? Atuo de forma 100% digital. O meu Instagram hoje, ele leva meu nome, o Bruna Vecchia, o Doutora Cai no Golpe ainda me acompanha. Eu trago lá todas as dicas de golpes, o que você deve fazer se você cai no golpe, como você pode identificar um golpe. Então, qualquer coisa, me segue lá no Instagram.
O meu escritório também atende de forma remota, o contato está tudo centralizado ali. E eu ainda, além de tudo, dou mentoria para advogados, ensino advogados a trabalhar nesse nicho, que é pouco explorado pelos advogados e que, infelizmente, poucas pessoas também sabem trabalhar. Aí você faz um curso, como é que você faz? Como é Eu que você faço faz? uma mentoria exclusiva para os advogados. Não tem um curso que você compra numa plataforma, é diretamente comigo hoje. Você vai explicando para o cara passo a passo Exato, como é que ele, como funciona. como funciona. Pego na mão dele e explico como resolve. Muito importante isso para você que está começando no direito e está vendo que isso vai ficar para sempre, né? Vai aumentar cada vez Só mais vai aumentar. a mudança do crime físico para o crime digital. É importante hoje você ter uma experiência que a Bruna tem, fazer alguns cursos de perícia forense, né? Exatamente. E aí você conseguir ter essa carreira nesse setor aí, entendeu? Que o direito você tem que especializar em alguma coisa, agronegócio, advogado digital, então é uma oportunidade de você fazer uma mentoria com a Bruna aí e tocar isso para frente, E né? atuar nessa área super lucrativa, que cliente é o que não falta, né? E uma pergunta bem provocativa, o que você acha no futuro que vamos conseguir diferenciar o que é golpe do que é real? Afonso, eu espero que sim. Mas a gente só vai conseguir diferenciar o que é golpe e o que é real através da informação. E se houver essa união de forças que a gente comentou aqui. Se cada um ficar trabalhando no seu quadrado, os golpistas vão ganhar muito mais. Vai ficar mais difícil da gente identificar. Se todo mundo unir as forças, acredito que a gente consiga aí, saber o que é inteligência artificial, o que não é. Então, o que eu espero do futuro das fraudes, eu espero que as pessoas e as empresas se unam para a gente combater esse crime que é um mal de todo mundo. A união vai fazer a força, né? Como diz o ditado popular, mais um ditado popular, né? De unir aí o poder público, os próprios advogados trazer a sua Os contribuição, as consumidores, as empresas empresas. partilhar suas dores, né? Se tiver algum problema de golpe, de fraude, algum ataque, né? Tá na Exato. LGPD, que tem que comunicar, tem que haver transparência, e isso vai evitar outras tentativas futuras, né? Então a gente só pode trabalhar com experiência, com troca de informação para poder gerar prevenção. Até combina, gerar prevenção. Exatamente. Então, eu agradeço a presença aqui. Os insights foram maravilhosos. Espero que a gente tenha a oportunidade de repetir esse programa, porque sempre vai ter coisas novas, né? Infelizmente, as fraudes também elas sofrem uma evolução. Elas sofrem uma metamorfose. Cada dia que passa, a gente está vendo uma coisa nova, né? Eu mesmo me surpreendo todo dia com algum tipo dessa engenharia criminosa que acontece, né? A dica que eu deixo para vocês, além de todas essas, é que vocês se inscrevam nesse canal para receber as notificações dos próximos programas. E nós estamos aqui fazendo um serviço de utilidade pública, compartilhar com outras pessoas, né? Compartilhe com os amigos e com os inimigos também sobre Falando de Fraude. E até o próximo programa.